Meu filho, a vida pode ser fácil. Olha só, é muito importante você entender na vida que muitas pessoas podem falar para você que tudo é difícil, que a vida é difícil, que o trabalho é difícil, que a saúde é difícil, relacionamento, casamento, amizade, tudo isso. As pessoas podem ficar te falando o tempo todo para você que é difícil. Ah, mas é difícil, né? O casamento. Ah, mas é difícil. Só que na verdade isso é só uma interpretação daquilo que você está vendo sobre o mundo, das pessoas estão vendo sobre o mundo. Uma pessoa, por exemplo, pode estar passando dificuldade no trabalho, em casa, na vida, e aí fica reclamando, colocando várias situações do dia a dia, você se sente mal com isso, um amigo, por exemplo, um relacionamento, e aquela pessoa está enxergando o mundo de uma forma muito ruim. Então a pessoa pode olhar para o mundo como um ameaçador ou como uma beleza da natureza. Então o que você tem que fazer para enxergar a vida de modo muito melhor? Você tem que abaixar suas regras da vida, ou seja, vamos supor, você tem uma complexidade na vida atual. Você às vezes tem que ir lá trabalhar, tem que ir em algum lugar que seja remoto, você tem que ter vários processos para executar bem o seu trabalho, ou para procurar trabalho, ou para conquistar uma empresa, ou para poder fazer a manutenção do seu relacionamento amoroso. Então, você vai colocando ali várias regras para que tudo isso seja feito de forma bem feita. Para eu poder ter mais saúde, eu tenho que fazer isso tudo aqui. Para eu ter um dia melhor, eu preciso ter um bom café da manhã, precisa estar funcionando tal coisa, alguma máquina, alguma coisa funcionando. Para eu poder sentir melhor, eu preciso ter um certo dinheiro. Quando eu atingir tal coisa que eu vou ser feliz. E aí você vai colocando diversas regras para a sua vida ficar melhor na sua cabeça. Você fica pensando dessa forma. Então você fala, eu vou ser feliz quando eu tiver esse relacionamento desse jeito, ou quando eu tiver dinheiro, quando eu morar em tal local, quando eu tiver certo tipo de trabalho, quando eu atingir isso. Aí compara com outras pessoas, às vezes da mesma idade, algum amigo seu fica falando, eu vou ser feliz quando eu fizer isso como um amigo meu faz, ou como uma pessoa que eu conheço. Eu vou ser feliz quando eu tiver isso aqui. E você sempre fica nessa loucura mental, sempre querendo algo a mais para atingir. Então, assim, o que você tem que fazer nesse momento? Abaixa as regras que você coloca para você mesmo, para você se dar bem, para você ser feliz, porque senão você nunca vai atingir isso. E cada vez que você cresce mais, talvez o seu status social ou alguma coisa numa área da sua vida, você sempre está olhando para o próximo e sempre está ficando frustrado porque não chegou lá. Na verdade, para você ter mais sucesso, felicidade interna, emocional, é você estar satisfeito com aquilo que tem agora, mas sempre buscando melhorar, aprimorar as coisas da sua vida. Então, para você ser satisfeito com a vida agora, é agradecer aquilo que tem agora e sempre estar melhorando como pessoa alguma área da sua vida. Pode ser que alguma área da sua vida você esteja bem, você conquistou, por exemplo, o físico que queria, e aí daqui a pouco você, não satisfeito, você começa a tomar algum remédio para chegar num padrão que gostaria de chegar, por causa de uma mídia, de um marketing, de olhar para outra pessoa, e aí você começa a se sentir infeliz porque você colocou essa regra para a tua vida. Eu só vou ser feliz quando eu tiver um corpo de tal jeito, ou um trabalho de tal jeito. Talvez esse trabalho que você faça hoje, ele demore 20, 30 anos para você conquistar aquilo que queria. Talvez até o lado financeiro ou patrimonial. Pode ser que você leva a vida inteira para conquistar alguma coisa que uma pessoa que você conhece conquistou em 5 anos, em 2 anos, ou então nasceu com aquele patrimônio. E aí você fica frustrado por isso. Então o que você tem que fazer? Abaixa a sua regra que você tem na sua vida e eu vou te dar exemplos sobre isso. Quando eu cheguei em São Paulo, em 2005, eu não tinha praticamente nada. Eu tinha lá um pequeno salário, dormia no trabalho, lá num colchonete de 2 centímetros, debaixo de uma mesa lá. Eu não tinha praticamente nada. Eu comia, trabalhava 24 horas sem dormir 3 dias seguidos. E aí, para eu sentir bem, para eu ficar bem, eu abaixei minhas regras intuitivamente, por isso que eu estou te contando isso. Intuitivamente eu falei, abaixa a bola. Antes eu tinha tudo em Minas Gerais, uma casa, comida e roupa lavada. Agora eu não tenho nada, ninguém me ajuda financeiramente, eu estou por minha conta. Então só tinha dinheiro para comer
e eu não tinha nem dinheiro para mandar lavar minha roupa, porque eu também não tinha tempo para lavar roupa, porque eu estava trabalhando 24 horas, sábado, domingo, feriado. A, a doméstica, na ocasião lá, a pessoa de serviços da empresa fez até um favor para mim e ela queria me cobrar para lavar a roupa. Ela ficou tanto com pena e eu não tinha dinheiro para isso que ela foi lá, lavou a roupa para mim de graça. Então foi um momento da minha vida muito difícil, aonde eu tinha um mínimo que era comer e nem tomar banho eu tomava direito. Às vezes tem dia que eu não podia porque eu estava morando no trabalho. Era numa casa que tinha várias empresas e às vezes eu não conseguia fazer isso. Então, assim, eu abaixei minha bola e como eu sobrevivi isso, como eu ainda mantive a sanidade mental. Eu trabalhava o tempo todo, mas eu ainda olhava para a janela, eu lembro disso até hoje. Eu olhava para a janela, estava chovendo lá fora e eu pensava: tem gente que está tomando chuva na cabeça. Eu, pelo menos, tenho um teto aqui. Eu não consigo comer tudo que eu queria ali naquele momento, porque tem que sempre sair, não tinha geladeira com comida, nada disso. Mas eu abaixei minha bola e eu falei assim: eu tenho um mínimo aqui. Eu estou sobrevivendo, eu estou fazendo um trabalho que eu gosto, não tenho condições melhores aqui, não tenho nada. Eu tinha ali um colchonete no meio no chão, lá numa sala cheia de computador. Então eu abaixei a bola e falei: pelo menos eu consigo comer, pelo menos não está caindo chuva na minha cabeça. Essas eram as duas regras. Agora, chega num momento na sua vida que você chega assim, você reclama às vezes de tudo. As pessoas fazem isso. Ou seja, a pessoa fala assim: para eu ser feliz, o café da manhã tem que ser maravilhoso, tem que ser de hotel de 5 estrelas. O café da manhã, o veículo que anda, a situação que tá, o salário que ganha, ou a renda que ganha, a empresa tem que ter 200 funcionários faturando milhões, coloca um monte de regra. Aí daqui a pouco vai num restaurante, não serviu aquela comida 100% do jeito que você queria, você reclama, fica de mal com a vida, você reclama do serviço, reclama do restaurante, reclama da pessoa, reclama da sua roupa, reclama de tudo. E aí você se torna uma pessoa chata, inconveniente, infeliz, e as pessoas sabem disso, olha para você e acaba sendo uma pessoa inconveniente e acaba não sendo convidado para ir em tais locais, acaba perdendo o network, acaba perdendo os benefícios de ter amizades boas e também internamente você se sente muito pior. Então as regras que você põe na tua vida vai direcionar esse seu sucesso e felicidade. O que você tem que entender é que na vida existe essa progressão que você vai chegar em certo ponto, mas na vida só existe o caminho, não existe o objetivo final. Quando você chega em certo ponto, e aí, acabou a vida? Não, você chega, você vai querer outra coisa. Então você tem que ter sempre essa progressão de ir sempre almejando crescer, ter sucesso, aproveitar o agora e de repente revisar sempre o que te faz feliz e não colocar várias regras na sua vida para determinar a sua felicidade, o seu sucesso. Então, de repente, você chega à conclusão, que é o que eu cheguei, é de agradecer o que tem agora e sempre melhorar como pessoa. Isso é um exercício, às vezes, diário, porque pode ser que você tenha perdido alguma coisa na vida e demora muitos meses ou anos para conquistar de volta. E aí você vai ser infeliz nesse momento, você vai ser uma pessoa fracassada nesse momento, é olhar para aquilo que você aprendeu nesse momento para depois você continuar conquistando novamente, continuar crescendo novamente, porque tem condições, tem mercado, tem sociedade, tudo isso pode se diferenciar ao longo dos anos, não existe um padrão natural, mas o que eu mais vejo são pessoas, às vezes, isso acontece muito com pessoas que têm muito dinheiro, aonde eles têm acesso a tudo praticamente, e aquilo fica tão normal que aí para pensar o seguinte: o que agora eu vou almejar conquistar, porque eu já conquistei tanta coisa, eu posso comprar qualquer coisa que vai me trazer mais felicidade. E essas pessoas enlouquecem. Por quê? Não tem gratidão, às vezes, daquilo que tem atualmente, daquilo que é, porque o mais importante é a pessoa que você é e não aquilo que você tem. E pode trazer uma frustração para você quando você começa a encher de regras. Por exemplo, se você ganha muito dinheiro, você pode ter muitas regras como seria um dia perfeito para você. O café da manhã tem que ser de tal jeito, eu tenho que ter uma pessoa para me servir, eu tenho que ter uma pessoa para me servir de certa maneira. De repente essa pessoa falta, não faz do jeito que você queria o café da manhã, outra pessoa, você já vai ter um dia ruim por causa disso, e aí você colocou essa regra muito forte para você ter felicidade naquele momento, ficar alegre, ser uma pessoa bacana.
perde, então, o seu estado de humor, acaba com o teu dia por causa de uma besteira dessa. Você põe uma regra do café da manhã, você põe uma regra de como seria ir para um trabalho, fazer um certo trabalho, ou porque o computador estragou naquele momento, ou porque o meu veículo não tá bom, ou porque aquela amizade que você tem não respondeu para você de modo que você queria, e aí acaba com o teu dia, acaba com a tua semana, você fica chateado e aquilo vira algo muito grande na sua cabeça. Então essas regras que você está colocando pode destruir a tua vida. Você ficar ansioso, preocupado, depressivo, triste, pode acabar com isso. São regras como, por exemplo, ter regras que você põe na tua cabeça falando, tais pessoas têm que agir de tal forma comigo, parentes têm que agir assim comigo para eu ser feliz, parentes, relacionamento pessoal, íntimo, relacionamento de profissional também, cliente, pessoas que você atende, qualquer tipo de pessoa, você começa a colocar regra falando, se essa pessoa fizer tal coisa para mim, eu vou me sentir mal, vou ficar preocupado, vou ficar ansioso, e aí você coloca muitas regras para você se sentir bem e acaba tornando uma pessoa mais frustrada, colocando tanta regra que daqui a pouco você está reclamando da etiqueta da sua camisa que deveria ser uma cor e é outra, que aí você começa a colocar tantas condições que fica quase impossível te atender todo dia, o tempo todo. E muitas pessoas acontece isso. Por quê? Pode acontecer por vaidade, pode acontecer por causa que tem muito dinheiro, pode acontecer porque queria ter um padrão de qualidade em tudo, tudo tem que ser perfeito, tem que ter controle em tudo. E as pessoas, para ter mais controle, para atingir isso, elas fazem loucuras. Então, as pessoas têm várias regras, digamos assim, para ter sucesso ou felicidade e acaba prejudicando outras pessoas. Tem que ser do meu jeito, tem que fazer tal coisa para eu me sentir bem. E aí vai colocando tanta regra, ou aquela pessoa que tem muito poder faz isso e prejudica muitas pessoas. Então, quando você pensa dessa forma também, você pode prejudicar as pessoas. Por quê? Você fala, tem que ser do meu jeito, a regra é essa. E aí você acaba tendo relacionamentos abusivos, ruins, você acaba falando coisas que não devia, fazendo coisas que não devia, talvez até faltando caráter, desonestidade, quebrando seus valores e tal, para ficar do seu jeito, com a regra que você impôs sobre as coisas que você quer. Então isso é altamente destrutivo. Então para você sentir mais felicidade, mais sucesso, abaixe as suas regras, regule elas para você não ficar frustrado com as pessoas, com as coisas, objetos, as coisas que você tem de patrimônio, quem você é também, porque assim você vai viver muito melhor. Revise sempre isso. Se você tem uma exigência mental muito grande, porque senão pode causar muita frustração e um sentimento muito ruim ao longo do dia e ser uma pessoa assim muito pior para as outras pessoas e para você mesmo. Então, essa é uma coisa que você tem que entender, fazer nos momentos que você às vezes está chateado com a vida, você está amargurado, as coisas não estão saindo como você queria, talvez um dos motivos é porque você impôs uma regra muito forte que tem que seguir na sua cabeça, falando que as coisas deveriam ser desse jeito que você está querendo e elas às vezes nunca serão dessa forma que você está pensando. Pense nisso para você ter muito mais felicidade e sucesso na sua vida.